Olá pessoal, Letícia Cabral para o Homeoplace, um canal dedicado ao estudo da homeopatia. E hoje, primeira aula do ano, pessoal, vamos abrir aí o ano de forma triunfal com uma matéria médica badaladíssima. Já foi muito pedida, pessoal, não estava levando esse pedido muito em consideração porque é uma matéria médica muito pop, já se fala muito sobre ela especificamente, já há muito material, uma quantidade ostensiva de material disponível para que a gente entenda em profundidade essa matéria médica. Portanto, até levando isso em consideração, pessoal, eu vou evitar me ater aqui a clichês. Eu não vou falar do óbvio, eu vou trabalhar inclusive no sentido de desmistificar essa matéria médica, até porque pelo fato de ser muito pop, exatamente por isso, há muitos paradigmas equivocados que pairam sobre ela, muitos estereótipos não tão adequados que a impregnam também. Então uma das minhas missões aqui será despir essa matéria médica de rótulos inadequados, inapropriados. Vamos falar hoje de ninguém mais, ninguém menos que laqueses mútuos, pessoal. Trata-se de uma cobra, trata-se de um ofídio, é o segundo ofídio, se eu não me engano, que eu trato aqui no canal. Eu já havia falado anteriormente sobre Elaps coralinos. Na verdade, pessoal, nesse ano eu vou até fazer um esforço para falar um pouco mais sobre matérias médicas animais. Eu pessoalmente adoro personalidades animais. Adoro mais os fungos, mas os animais também ficam ali competindo com os fungos no que diz respeito às minhas preferências. São personalidades em geral fascinantes, porque são pessoas ambiciosas, pessoas que estão sempre querendo algo a mais, pessoas que estão sempre se mobilizando rumo à prosperidade, pessoas que não se contentam com pouco. Eu costumo dizer que são as personalidades animais que movem o mundo. Vocês vão chegar à conclusão cada vez mais acerca do porquê, pessoal. Elas são muito vivazes, muito expressivas e estão sempre buscando expansão de seus territórios. Portanto, são personalidades sempre marcadas por uma certa insatisfação, como eu disse, um desejo de algo a mais. Pessoal, então, reforçando, eu não vou falar do óbvio, não vou falar aqui de obviedades em relação a essa personalidade. Eu vou falar do óbvio, sem dúvida alguma. Eu vou falar do que todo mundo já sabe, até porque há muito do que todo mundo já sabe que é correto, não é de se jogar fora. Mas eu vou buscar ampliar o horizonte de consciência de vocês acerca do que é laqueses, qual o sofrimento central de laqueses, quem é de fato essa personalidade a nível profundo, a nível nuclear. Então, claro, eu vou falar daquela imagem pré-concebida da bruxa, da madrasta, da sogra. Eu vou falar dessa faceta de laqueses também, mas eu vou falar também, pessoal, sobre laqueses homem. Ninguém fala muito sobre a versão masculina de laqueses. Vou falar também sobre a laqueses passiva. A gente conhece aquela pessoa ciumenta que fala pra caramba, que manipula todo mundo, mas a gente não fala da pessoa que se sente vítima disso tudo, da pessoa que se sente manipulada o tempo inteiro, que se sente envenenada o tempo inteiro, que não é loquaz, não é falante, pelo contrário, aquela pessoa mais retraída, aquela pessoa com um sentido de inferioridade muito marcante, aquela pessoa que se sente abandonada, aquela pessoa que não tem uma boa autoestima. Essa faceta de laqueses pouca gente conhece também, então vou me ater a laqueses passiva, essa laqueses que utiliza como meio de manipulação a vitimização principalmente. Vou falar de outro ponto aqui crucial também, pessoal. Muita gente diz o seguinte: a laqueses está sempre à espreita, esperando ali o momento mais oportuno para injetar o seu veneno em sua vítima. Mas o que é esse veneno, pessoal? Quando você diz que laqueses está o tempo inteiro esperando a oportunidade de inocular o seu veneno, você quer dizer o que com isso? O que significa, objetivamente, você envenenar uma pessoa? Então vamos nos ater a esse ponto também, que eu percebo que é um foco neblina. Muitas pessoas não sabem exatamente o que significa o ataque de laqueses, como laqueses arma uma emboscada para finalmente atacar. O que significa laqueses na ativa, o que significa laqueses agindo ali com a mão na massa no que diz respeito à arquitetura de uma estratégia de manipulação.
uma estratégia ali que a gente possa denominar uma armadilha, uma artimanha para influenciar o outro. Vamos explorar essa face que seria aí a faceta principal de Lachesis. Pessoal, óbvio, vamos começar, como sempre, por aspectos mais gerais e depois nós vamos nos ater aos aspectos mais particulares. O que é geral aqui? É a constatação imediata quando a gente observa o ofídio em si. Trata-se do quê? Trata-se de um animal. Em se tratando de um animal, pessoal, o que a gente já pode automaticamente concluir? Trata-se de uma personalidade que se pauta, cujas motivações se pautam no sentido de competitividade, por isso são pessoas tão ativas. Eu devo competir com a fêmea alfa, se eu for homem, devo competir com o macho alfa. Então existe aqui um sentido de competitividade muito grande. Eu quero expandir o meu território, quero expandir o meu ninho. Existe muito tema também, pessoal, da atratividade. Então o tema da sexualidade, principalmente aqui, é bem marcante, é bem pronunciado. Nós temos também, pessoal, o tema da agressividade. No reino animal, nós poderemos nos deparar com essas duas facetas, da presa e do predador. No caso de Lachesis, veremos majoritariamente a faceta predadora. Então, por isso mesmo, podemos explorar um pouco, atentar um pouco mais aqui para a sua agressividade. E, por fim, a íntima relação com o tema da sexualidade está também a atratividade. E dialoga também com o tema da competição. Eu vou competir com que recurso? Geralmente, no caso dos ofídeos, pessoal, será no que diz respeito com sua aparência. Lachesis, especialmente se a gente estiver falando de uma mulher Lachesis, ela vai buscar se sobressair com sua beleza. O homem, ele vai buscar se sobressair com sua inteligência, com sua esperteza, muitas vezes até com a sua aparência física também, mas no caso do homem, pessoal, homem Lachesis, nós veremos um investimento maior no desenvolvimento de sua sagacidade, de trejeitos para bolar uma saída para certa situação, ou em recursos que me viabilizem a construção de uma armadilha na qual fatalmente meu inimigo vai cair e ele não vai conseguir sair daquela armadilha que eu bolei. Então, no caso dos homens, eles investem muito no que diz respeito à sua peçonha. Qual que é a peçonha do homem Lachesis? Seria exatamente a habilidade cognitiva, sua inteligência para construir boas e silenciosas, tácitas estratégias de ataque. Agora, pessoal, segunda constatação óbvia. A primeira já falamos a respeito, é um animal. Então, pelo simples fato de ser um animal, a gente já pode chegar a todas essas conclusões que eu citei. Segundo ponto, o que é isso aqui? É um réptil. A cobra Lachesis é um réptil. Em sendo um ofídeo, pessoal, em sendo uma cobra, há segmentações aqui, há diferenças, pessoal, entre a cobra peçonhenta e a cobra constritora. Nós não vamos nos aprofundar muito nisso aqui, mas vale salientar que é uma cobra peçonhenta, ou seja, o seu ataque é o seu veneno. E é um ataque, pessoal, que, bom, eu espero que no único bote eu consiga dar cabo do inimigo. Por isso, eu elaboro uma estratégia tão sofisticada para evitar que o inimigo seja capaz de levantar depois daquele golpe. É por isso que os golpes são tão perigosos, pessoal. Posso até demorar a elaborar aquilo ali. Demoro. São personalidades vingativas, vale salientar isso aqui também. Então, ok, você pisou no meu calo? Tá. A pessoa dá a entender que esqueceu, mas ela está ali, elaborando um plano, sofisticando, lapidando, refinando aquele plano cada vez mais, para que quando a vítima caia naquilo ali, ela não tenha recurso, ela simplesmente sucumba. Novamente, nós temos aqui o tema da esperteza, da sagacidade, da inteligência. Só que o que torna, pessoal, Lachesis desequilibrada mais perigosa ainda, é que são personalidades clarividentes. Aqui no sentido literal do termo, pessoal, são pessoas que elas têm um pezinho ali do outro lado. Elas têm as faculdades sensoriais relativamente desenvolvidas. Então, geralmente elas têm sonhos proféticos. Eu sonhei que eu vou perder o ente querido X. E aquilo realmente acontece. E são pessoas com magnetismo, pessoal, magnetismo surreal. São pessoas muito carismáticas. São
São pessoas que, quando começam a falar, elas te envolvem, elas te fascinam, você quer estar perto daquela pessoa, você quer ouvir o que ela vai dizer logo em seguida, especialmente quando elas estão mais equilibradas, quando elas não estão tanto naquela fase de humor negro, humor ácido, te alfinetando o tempo inteiro, ou então sendo sarcástica, sendo irônica o tempo todo. Quando ela não está nessa versão, é uma delícia estar perto de personalidades ofídeos, pessoal. São pessoas harmonizadas, desde que harmonizadas, são pessoas encantadoras, muito envolventes. E muitas vezes, pessoal, isso é tão forte em Laquesis, que se você colocar uma mulher, às vezes até mais bonita que ela, do lado dela, você ainda consegue se sentir mais atraído pela mulher Laquesis. No caso do homem também. O homem Laquesis e o homem que não é ofídio, geralmente o homem Laquesis te prende muito mais, porque são pessoas com magnetismo natural. Mas lembre-se daquele aspecto que eu havia salientado. Clarividência. São pessoas com alguma maturidade espiritual, conseguem manipular forças invisíveis, conseguem receber mensagens do além. São pessoas que têm essa habilidade de fato da premonição. Agora vamos nos aprofundando, pessoal. Qual é, em Laquesis, o seu aspecto peculiar, o seu aspecto mais característico? O calcanhar de Aquiles, pessoal, de Laquesis, definitivamente é o bendito ciúme. E esse ciúme, pessoal, no sentido que muita gente até confunde às vezes ciúmes com inveja, enfim. Então vamos definir o que é isso aqui, pessoal. Quando a pessoa está genuinamente sentindo ciúme, significa que ela está percebendo que um certo espaço privilegiado, na qual ela se sentia situada anteriormente, está sendo perdido. E há um risco desse espaço ser ocupado por outra pessoa. Então eu tenho a sensação de que eu posso perder o meu lugar. E por isso mesmo, Laquesis, a partir do momento que sente isso aqui, já começa a manipular estratégias para afastar a sua rival. Ou seja, pessoal, existe aqui fortemente a temática da rivalidade, porque eu tenho a sensação que o meu espaço está sendo ameaçado. Letícia, ok, mas qual que é a gênese disso? De onde isso aqui surge, pessoal? Em geral, com base no que eu costumo observar, uma Laquesis, ela costuma ser ativada, ela costuma ter a sua personalidade evidenciada a partir do momento que ela mesma foi picada, digamos assim. Ou seja, uma pessoa ela apresenta uma probabilidade maior de desenvolver sua faceta Laquesis ou uma personalidade Laquesis a partir do momento que ela foi vítima de uma outra Laquesis ativa. Então, fui vítima de um veneno Laquesis, eu fui vítima de uma manipulação de uma sogra Laquesis, de uma madrasta Laquesis. Porque geralmente, pessoal, o golpe de uma Laquesis desequilibrada, ele é tão profundo que é muito difícil não traumatizar a outra pessoa. Então, isso a marca muito profundamente. Se ela já tiver ali a semente de um ofídio, é bem provável que agora ela passe a desempenhar também a versão ativa de Laquesis. Ou seja, dito de outro modo, uma vai despertando a outra Laquesis que há em cada uma. Basicamente, nós observamos essa dinâmica. Não é uma regra geral, pessoal, mas isso é relativamente perceptível com uma certa frequência. Então aqui, pessoal, teremos os ciúmes ativados quando há uma percepção de possibilidade de perda de espaço, perda de território. No caso das mulheres, elas vão manifestar isso com uma preocupação excessiva com a própria aparência. Então são mulheres que estão o tempo inteiro muito atentas à maquiagem que estão usando, às roupas que estão usando, mulheres muito conectadas a gastos, por exemplo, exorbitantes com joias, bolsas, roupas, maquiagem, cosméticos de uma forma geral, estão o tempo inteiro submetendo a procedimentos estéticos, enfim. Então a arma que elas utilizam para garantir que não, eu vou me manter nesse lugar aqui, esse é o meu locus de direito. A estratégia principal que elas utilizam sim, vai descer, é se dedicar ostensivamente
ao seu recurso estético, ao seu capital erótico, dito de outro modo, a sua aparência. Eu preciso estar numa posição de evidência, os machos precisam me desejar. Então, pessoal, diante dessa perspectiva, diante dessa crença, vocês já podem começar a deduzir outros sintomas que Laquesis pode apresentar, como, por exemplo, que é bem comum hoje em dia, é uma espécie de fobia de envelhecer. Mulherada se recusando a envelhecer, qualquer ruguinha já é botox, à torta e à direita, 1000 procedimentos estéticos para se recusar a submeter a uma lei natural que é a passagem do tempo. Então, pessoal, como ela teme perder esse espaço privilegiado daquela mulher desejada por maior parte dos homens, como ela começa a perceber que juventude é um dos critérios fundamentais para ela se permanecer naquele patamar, ela começa a ter uma verdadeira fobia de envelhecimento. Então, são aquelas mulheres com muito medo de envelhecer. Como é que você sabe que essa mulher é Laquesis ou não? Depende da motivação. É por competitividade? É porque ela quer permanecer nesse patamar de fêmea alfa? Então, provavelmente estamos falando de uma Laquesis. Obviamente, isso não é o suficiente, mas já é uma pista altamente digna de consideração. Outro recurso que elas utilizam, eles também, vão utilizar bastante para continuar nesse patamar de evidência, pessoal, para continuarem chamando a atenção para si. Eu vou falar muito. A Laquesis ativa, pessoal, fala igual um papagaio, fala. Por isso nós vemos aquela famosa rubrica atribuída a Laquesis, que é a loquacidade. O que é uma pessoa loquaz, pessoal? É uma pessoa que fala pra caramba, fala muito, aquela pessoa vivaz, extrovertida, muitas vezes com uma fala um pouco áspera, um pouco sarcástica, ali saindo faísca, com uma altíssima carga ali de indiretas, enfim, sempre tem uma peçonha ali no meio daquele discurso todo. Quando essa pessoa está muito insegura, pessoal, ela, além de falar demais, ela fala alto, uma tentativa de monopolizar ali as conversas. Então não tem como você não notar a pessoa. Ela fala muito e, além do mais, ainda fala muito alto, uma pessoa muito expressiva. Geralmente, como eu disse, são pessoas muito carismáticas, você quer escutar o que elas estão falando. E você percebe, pessoal, que ela está tentando te controlar através da fala, porque ela vai te observando, ela vai falando e observando o seu nível de interesse. Se porventura ela observar que você está um pouco disperso, ela vai mudar de assunto. Ela vai passar para um assunto pelo qual ela acha que você vai se interessar. Então ela vai modular o seu discurso de acordo com o seu nível de interesse, ou seja, ela quer prender a sua atenção, ela quer te magnetizar. Nós vemos muitas vezes esse termo nos repertórios e às vezes a gente fica meio confuso, a gente não sabe o que significa isso. O que significa magnetizar, Letícia? Desejo de ser magnetizado. Desejo, pessoal, de ser influenciado. Quando você é magnetizado por alguém, significa que basicamente você está hipnotizado por alguém. Você foi, como se diz também, mesmerizado. Você está encantado com aquela pessoa, você está de joelhos diante daquela pessoa. Então, ser magnetizado é estar basicamente no patamar de veneração. Você está tão submisso aos encantos daquela pessoa que ela pode fazer dali para frente o que ela quiser com você. Então, basicamente, se usa aqui a loquacidade também com o intuito de influenciar, manter a atenção da pessoa sobre mim. Só que lembre-se de uma coisa, pessoal, essas pessoas elas não têm uma percepção comum dos demais. Elas são clarividentes. Essa clarividência ela pode estar mais ou menos desenvolvida conforme o nível de evolução espiritual daquela Laquesis que estamos analisando. Só que o poder de influência desses indivíduos, pessoal, pode ser muito grande pelo seguinte: aquela pessoa começa a interagir com você, ela começa a falar, e daqui a pouco, magicamente, ela começa a falar coisas a seu respeito. Porque são pessoas muito observadoras, pessoal. Há cobras, estava assistindo um documentário esses dias, e eu fiquei encantada porque há cobras, pessoal, que ficam meses ali com o bote armado, esperando a melhor oportunidade para atacar. Então veja a paciência, o nível de observação, de atenção dessas pessoas. Então
Então elas estão vivas ali o tempo inteiro, com todos os sentidos armados, aguçados, receptivos, para receber informações óbvias, informações subliminares também, informações que ninguém vê, mas elas captam, tá ali nas entrelinhas, são clarividentes, tem um pezinho, como eu disse, lá do outro lado. Então elas encantam, porque elas fazem afirmações a seu respeito que fazem sentido. Você percebe, nossa, a pessoa me entende, essa pessoa me conhece. E aí você se abre, você vai se abrindo cada vez mais, você sente confiança. Nossa, como é que alguém pode saber tanto a meu respeito? Parece que a pessoa está falando da minha vida, está falando da minha intimidade. Caramba, que pessoa é essa? Aí você começa a se abrir, você começa a estabelecer uma reciprocidade cada vez maior. Pronto, a pessoa já tem ali a sua fraqueza nas mãos dela. E ela vai usar isso provavelmente em algum momento, pessoal. Ou seja, Scholten até chama atenção para isso. São pessoas que elas têm uma percepção anormal, pessoal, mas assusta. A percepção delas, muitas vezes com pouca informação a seu respeito, assusta a percepção que elas têm sobre o seu maior calcanhar de Aquiles. E muitas vezes nem é necessário que ela deduza. Nós mesmos sentimos uma necessidade, uma espécie de convite sobrenatural para nos abrir com essas pessoas. A gente quer conversar com elas, a gente quer se abrir com elas. E a gente entrega todo o nosso ouro, a gente entrega a nossa fraqueza ali, a pessoa já tem aquilo ali na mão. Pronto, agora ela faz com você o que ela quiser. Você já falou para ela, ou ela já pôde deduzir ali com as pistas disponíveis, muitas vezes até com poucas pistas, como eu citei, ela já pôde deduzir ou já tem ali informação concreta sobre a sua fraqueza, já sabe como te atacar, você já entregou tudo para ela. E aí, pessoal, sempre, agora sempre que Laqueles puder, ela vai usar isso para te controlar. Ela vai te alfinetar, ela vai te golpear justamente naquele ponto fraco da sua personalidade. Mas com que objetivo, pessoal? Com o objetivo de garantir influência. Esse é o objetivo central. Por que eu não quero, pessoal, perder esse lugar, essa posição que eu ocupo? É porque nessa posição que eu ocupo, eu tenho a impressão de que eu exerço uma influência maior sobre os outros. Eu não quero ser simplesmente esposa. Eu quero ser a chefe, a rainha desse lar. Eu quero influenciar esse lar majoritariamente. Nenhuma decisão é tomada aqui sem que eu seja informada dos pormenores. Nessa casa não se toma decisão nenhuma sem que eu saiba dos detalhes. Então, eu quero ser a chefe, eu não quero ser uma simples esposinha, eu quero comandar isso aqui. Quando eu sinto que isso aqui está sendo ameaçado, aí sim eu ativo os meus ciúmes e todos os desdobramentos dele. Vou me preocupar mais com a minha aparência. Toda vez que eu puder dar um showzinho de discurso, vou dar o meu show. Tudo para garantir que eu me mantenha nesse patamar de influência. Devo monopolizar aqui a atenção de todo mundo. Olhos sempre vidrados em mim. Então, pessoal, levando isso em conta, é fácil da gente deduzir por que todo mundo acha que uma sogra chata é Laqueses. Porque o que a sogra chata é, pessoal? Vocês já pararam para pensar um pouquinho acerca disso? Em primeiro lugar, eu acho muito curioso ser uma queixa tão geral. Pessoal, todo mundo reclama de sogra, basicamente. Isso aqui deveria ser um objeto de estudo. Virou uma espécie assim de jargão popular. Todo mundo apedreja a própria sogra. Mas por que isso acontece, pessoal? Porque as sogras, normalmente, qual que é a dificuldade ali? É a dificuldade que a maior parte das mães vão enfrentar. É aquela dificuldade de romper com seu filho ou com sua filha quando eles agora vão constituir uma outra família. Não, eu não quero, eu quero ficar com você, eu quero ter uma certa influência sobre você. Então veja, qual que é a percepção que a sogra está tendo e por que ela é tão enjoada em vários momentos, no caso de várias famílias? Ela recusa essa perda de espaço. Não, meu filho vai ficar sob minha influência o tempo que eu quiser. Não, minha filha, como assim? Vai começar a constituir outra família? Tá, até pode, mas eu tô na jogada. Eu não saio de cena aqui, eu vou continuar te acompanhando, vou criar meus netos, vou dar palpite acerca de como os meus netos devem ser tratados, como eles devem ser criados, vou dar palpite acerca de que carro você deveria comprar. Não, meu genro está querendo fazer isso de jeito nenhum, não é uma decisão sábia não. Fala para ele, vem conversar comigo.
Nossa, vocês vão mudar para esse apartamento? Ah, não concordo não, vocês deveriam comprar aquele ali. Uma sogra, ela geralmente é considerada insuportável por causa da invasão de espaço. Por isso, um conselho aqui para as sogras: não invada o espaço da família que seu filho está acabando de constituir. Corte esse cordão umbilical, às vezes dói, porque muitas vezes, pessoal, as mães elas despenderam uma quantidade de energia tão grande na maternidade e elas não pensaram num projeto paralelo de vida, que agora é como se essa emancipação ela esvaísse suas vidas de sentido. A mãe ela não consegue ver o sentido de vida a não ser a maternidade, então ela quer prolongar, ela quer perpetuar aquele negócio. Cortem isso, vocês estão enfraquecendo seus filhos, eles não vão conseguir se dedicar àquela família que está em formação e você prossegue vazia, porque você está terceirizando, você está exteriorizando o seu projeto de vida. O seu projeto de vida ainda não é o ideal pessoal, é o itinerário, é a jornada da sua prole, dos seus filhos. Cortem isso, se libertem. Vão continuar sendo taxadas de bruxas malditas que ninguém quer perto. Às vezes a pessoa não vai falar isso na sua frente, mas nos bastidores está todo mundo cochichando a seu respeito. Então, pessoal, a sogra laqueses, o que todo mundo acha que sogra é laqueses? Porque dá para ver que elas não querem deixar de exercer influência sobre a vida dos filhos, mesmo casados agora, mesmo tendo constituído outra família. Isso aqui é a mesma lógica, pessoal, da fêmea alfa ou macho alfa. O que eles querem dentro ali de seu bando, dentro de sua alcateia? Eles querem garantir que eles apresentam ali certas prerrogativas, certos privilégios, eles mandam no pedaço, principalmente a nível de atratividade, principalmente os recursos, boa parte dos recursos majoritariamente são direcionados para eles. Então há uma necessidade aqui constante de manter o campo de influência, é o que a gente observa no macho e na fêmea alfa, basicamente. Laqueses, pessoal, tem antena tão ligada para concorrente, tem antena tão ligada para eventuais rivais que podem aparecer por aqui e me deslocar do meu espaço privilegiado de influência. Existe um radar tão apurado para isso aqui que às vezes está tudo bem, tem nenhum rival na jogada, pessoal. Às vezes assim, vamos supor que aquela mulher lá que seja casada com um cara super tranquilo, o cara não dá trabalho nenhum, ele cumpre ali com o seu dever, nunca deu motivo para aquela criatura de Deus sentir ciúmes dele. Mas aí, para prevenir-se de eventuais aparecimentos de rivais, ela lança um ataque preventivo mesmo, pessoal. Ela ataca só para não correr o risco ali mínimo de ser atacada, de ter que começar a pensar em atacar alguém especificamente, um alvo específico. Como assim, Letícia? Me dê um exemplo. São aquelas mulheres, pessoal, que elas começam a... Aparece uma mulher bonita, por exemplo, numa revista, ou então ali na televisão, ou então de uma forma geral, essa mulher ela começa a alfinetar essas possíveis concorrentes, mesmo antes ainda que elas apareçam na vida daquela família. Então, laqueses, uma mulher laqueses, vê uma mulher bonita na televisão, nossa, que prostituta, essa mulher não é de Deus, olha aí, tá vendo? Uma mulher imoral, levando as outras mulheres para o mau caminho, para a perdição. Existe também sempre, pessoal, um discurso moral religioso envolvido. Isso aqui sempre está presente em laqueses, esse fundo aqui de moralidade religiosa. Às vezes, como eu disse, a crítica não é dirigida a nenhuma mulher especificamente, mas a uma pré-concepção preconceituosa, consequentemente, das mulheres de uma forma geral. Então, às vezes, ela está lá com o marido dela à noite, aí começa a falar, nossa, mas as mulheres de hoje, viu, não dá para confiar em nenhuma mais. Nossa, não tem nenhuma mulher boa mais hoje em dia, ou seja, só tem ela, enfim. Então ela vai lançando críticas aleatórias, às vezes no alvo específico, às vezes, como eu disse, aleatoriamente, para prevenir o desenvolvimento de interesse, nem que remotamente, do marido, no que diz respeito a outras mulheres. Então é para minimizar a possibilidade do marido quer pensar em se sentir atraído por outra mulher. Então ela já joga um balde de água fria preventivamente, para ele sequer ser doido de pensar em se interessar por qualquer outra mulher. Pessoal, mas eu disse a vocês que há distinções entre a competitividade feminina, laquese, e a competitividade masculina. O interesse, pessoal, é sempre o mesmo.
no caso do homem laquese e da mulher laquese, o interesse é exatamente o mesmo. Eu quero estar numa posição de evidência para que eu influencie os demais de forma predominante, ou seja, olhos sempre postos em mim. Eu influencio, eu encanto todos à minha volta de forma única e exclusiva. Eu não quero perder essa posição de forma alguma. As estratégias é que são diferentes, pessoal. No caso da mulher, ela vai focar muito nas rivais. Então é alfinetando uma a outra, é falando mal uma da outra. Ela vai usar muito de seu discurso ácido, sarcástico, irônico, para ficar cutucando umas às outras. Nós sabemos bem disso, pessoal, o quanto as mulheres não se unem, é o tempo inteiro cutucando uma a outra da pior forma possível, falando mal e companhia limitada. Esse é o ataque predominante, é o ataque preferencial da laquesis mulher. O homem vai alfinetar outro? Vai, mas essa não é a estratégia preferencial para que ele consiga se manter, para que ele consiga prevalecer nessa posição de influência. Perceba que a mulher, os ataques são horizontais, são dirigidos ali umas às outras. No caso do homem, o ataque ele vai ser vertical. O que quer dizer isso, Letícia? É que preferencialmente, pessoal, o homem, ao invés de ele ficar cutucando o outro, vai buscar crescer, 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 crescer. Como, Letícia? Enaltecendo as próprias qualidades. Muitas vezes, pessoal, qualidades que ele não tem. É por isso que Shankaran situa laquesis nesse meio, nessa transição entre psicose e luetismo. Eu atendo, pessoal, um cliente homem laquesis, eu já sei que durante 30 minutos da conversa é para ele falar de tudo que ele conquistou, de tudo que ele tem, da família maravilhosa que ele tem, do tanto que ele está malhando, tanto dinheiro que ele ganhou. Eu já sei, 30 minutos da sessão vai ser reservada a isso, ele falando de tudo de bom que ele já conquistou. E é interessante que teve uma vez que eu até perguntei, tá, mas que perfeição a sua vida, então o que a gente está fazendo aqui? Qual que é o seu problema no fim das contas? Aí ele começou a se sentir um pouco embaraçado, ficou um pouco envergonhado, ele percebeu que comigo isso não funciona mais. Então ele parou de se inflar demais. Mas o homem laquesis, pessoal, geralmente é difícil você aguentar tanto narcisismo, pessoal. É o tempo inteiro se vangloriando daquilo que ele fez, daquilo que ele conquistou, daquilo que ele acabou de conseguir, do quanto a vida é fácil para ele, tanto que ele tem sorte, quanto ele é grato, quanto ele é abençoado. Então, por isso que eu disse que o ataque aqui ele é vertical. O homem, ele se infla, ele quer crescer para que todo mundo veja a sua glória, as suas atribuições inalcançáveis para os réis mortais. Então esse vai ser o ataque. A mulher também pode usar disso, pessoal, mas o homem opta por essa estratégia de forma mais marcante em relação à mulher. O homem também vai alfinetar, mas não é isso que ele faz na maior parte do tempo. Ambos falam muito, pessoal. O homem aqui, ele vai falar não exatamente da vida alheia, embora fale também, ele vai focar, como eu disse, nas próprias qualidades, nem que sejam qualidades ilusórias, qualidades que às vezes tem, mas não é daquele ponto ali. Aqui a gente já vê a psicose. A psicose, os esforços da psicose se direcionam predominantemente para a construção de uma fachada. Letícia, onde que o luetismo aparece? O luetismo, pessoal, aparece naquela laquesis mais desequilibrada, que inclusive não é tão comum assim, pessoal, porque normalmente vai estar na cadeia, muito provavelmente não estará na vida em sociedade ordinária, porque são aquelas pessoas que elas começam a não pensar em meios a que ela pode recorrer para atingir aquele fim. Então nós vemos aqui um rompimento com o mínimo de escrúpulo. A pessoa decide que ela vai prevalecer mesmo, ela vai prevalecer a todo custo, não importa os meios a que eu tenho que recorrer, eu vou conseguir me manter nesse patamar, sou eu que mando no pedaço, não interessa mais o que eu tenho que fazer.
E aí, pessoal, o problema é que quando a coisa chega nesse ponto, a pessoa começa a ficar desesperada, ela deixa de ser esperta. Porque lembre-se, esperteza tem muito a ver com paciência, a pessoa saber esperar, dar o bote na hora certa. Quando a gente está desesperado, a gente já não espera. Então, a pessoa muitas vezes dá cartadas ali que, nossa, isso aqui foi muito tolo, isso aqui não foi sábio definitivamente. Você está acostumado a agir com uma esperteza, uma sagacidade maior que essa. Essa jogada não foi nada inteligente. Então, por desespero, eles colapsam, eles caem. Engraçado, pessoal, que eu acho que eu até já comentei com vocês que todo símbolo apresenta uma ambiguidade. Então, os símbolos, eles guardam, no primeiro momento, eles demonstram aquele significado óbvio, aquele que todo mundo vê sem grandes dificuldades, mas existe sempre uma contraparte, a sua versão sombra, que normalmente está velada. Mas a gente está falando aqui exatamente da mesma energia. No caso das cobras, as cobras tanto simbolizam perdição, bem abundante na representação dos arquétipos de uma forma geral, na nossa própria mitologia, principalmente a mitologia grega, que tanto permeia o imaginário ocidental. Então as cobras, geralmente serpentes em particular, elas aparecem como sinônimo de que, vixe, o bicho vai pegar. Agora a gente tem um inimigo aí declarado. Ou nós podemos ter o oposto disso. As cobras, as serpentes, elas podem simbolizar também sabedoria. E nós vemos essa ambiguidade nas personalidades laqueses. Elas sentem que devem resguardar a sua posição o tempo todo. Se essa posição é ameaçada, ela ativa seus mecanismos defensivos de manipulação e companhia limitada, como a gente viu. Mas são pessoas que, quando se libertam desse desejo de se manter nesse patamar de influência, são pessoas que vão se dedicar ao seu desenvolvimento espiritual, à lapidação de suas atribuições espirituais já inatas. Essa clarividência, como eu disse, é um dom inato. São pessoas que definitivamente elas apresentam esse talento, elas receberam esse talento, elas já dispõem dessa ferramenta para seu próprio usufruto. Então, o dom da profecia são pessoas que apresentam essa habilidade e às vezes usam para o mal, pessoal. Às vezes elas trazem algumas afirmações, essa noite você vai bater o carro. Pode ser uma profecia? Pode, mas às vezes é o próprio poder do verbo ali da pessoa que manipulou forças para que aquilo acontecesse. É uma possibilidade, são pessoas que estão dialogando com o invisível o tempo todo. Como eu disse, é um talento inato dessas personalidades. Então, o poder da palavra aqui nesses sujeitos é algo muito evidente. Então, apresentam esse dom profético e são pessoas boas para aconselhar-nos, pessoal, até porque, como eu disse anteriormente, essas pessoas, elas têm uma percepção muito profunda das nossas falhas a partir de um contato rápido. Elas já sabem que, fulano é inseguro, fulano não tem autoconfiança, fulano não é fiel no casamento, fulano não se dá bem com a sua paternidade ou com a sua maternidade, fulano não está ganhando dinheiro, fulano está passando por alguma crise. Enfim, são pessoas que têm essa percepção e, consequentemente, elas podem usar isso para o bem também, elas podem usar isso para ajudar. E normalmente, ainda mais se a gente estiver falando de um laqueses maduros, conselhos serão muito bons, serão muito úteis. Só que a gente não está aqui para falar da versão luz dessas personalidades sobre as quais a gente trata aqui no canal, pessoal, até porque não vai chegar no nosso consultório personalidades em sua versão luz, vai chegar ali na versão sombra para a gente consertar com nossas ferramentas homeopáticas. Então, pessoal, por que eu toquei nesse ponto da espiritualidade? Porque como são pessoas que têm esse dom, elas podem também usar essa habilidade para o mal, podem usar como recurso de manipulação. Então veja bem, pessoal, se eu já falo coisas que acontecem pouco tempo depois, tenho o dom da profecia, eu falo coisas a seu respeito, você nunca falou para ninguém, mas eu falo, eu denuncio para você que eu sei, de alguma forma eu sei. Isso já causa um certo choque, já causa uma certa impressão no indivíduo que está ouvindo aquilo ali. Nossa, fulano tem alguma coisa, sabe a meu respeito. Então, isso impressiona muito, o Laquese sabe disso.
Então ele pode começar a utilizar-se de estratagemas pseudo-espirituais para controlar os outros, que ele já tem essa fama. Ele já tem essa fama de ser aquela pessoa que quando fulano fala, acontece. Fulano, quando ele fala é porque é real aquilo, a gente tem que ouvir fulano. Então muitas vezes ele se utiliza dessa confiança que foi construída para inocular o seu veneno. Então muitas vezes ele pode simular um transe, uma experiência espiritual e dizer algo muito ruim a seu respeito. Olha, eu vi que você não vai ser bem sucedido desde que você não faça isso, isso e isso, que é justamente o que o próprio indivíduo às vezes quer que você faça. Aí como você já confia nele, que ele já falou 1000 coisas que se comprovaram reais, aí você vai e cai naquela armadilha, pessoal. Então, são pessoas que se utilizam desse deslumbramento, dessa perplexidade espiritual que eles sabem que eles causam, eles utilizam dessa ferramenta para simular um certo transe, um certo êxtase. E dentro desse teatrinho que ele monta, ele diz que canalizou uma informação de que você deve fazer isso, isso e aquilo. Então essa é outra faceta, outra arma de que Laquesis pode lançar mão em seus momentos, principalmente de desespero. As mulheres, pessoal, as mulheres Laquesis, quando elas sentem que, bom, caramba, eu tô velha, não adianta eu tentar competir com as novinhas, digamos assim, como é que eu faço para continuar exercendo influência sobre o meu meio? Para continuar sendo levada a sério? Aí ela começa, pessoal, a virar essa chave para a espiritualidade, mas ela pode cair no fanatismo. Então, como ela já percebeu que esse é um trunfo dela também, ela tem esse talento e as pessoas gostam de ouvi-la tecendo profecias ou então dando conselhos sábios, como ela já percebeu que essa é uma frente possível de atuação que dá certo, então ela pode direcionar muita energia agora para esse âmbito. Bom, me arrumar, ficar bonitona já não dá tão certo, todo mundo já está vendo que eu estou velha mesmo, então agora eu vou começar a investir nisso aqui. E aí, pessoal, chega um ponto que às vezes ninguém aguenta ficar perto, porque é só ação de moral na sua cara, é falando que se você continuar fazendo isso você vai para o inferno, é falando que não sei o que mais é pecado. Filhas mulheres de mamãe Laquesis, pessoal, ouvem tudo quanto é tipo de maldizeres em relação a como elas deveriam se portar diante dos homens. Não se veste assim, você está igual uma prostituta, isso aí não é coisa de uma mulher católica, isso aí não é comportamento, não é roupa de mulher espírita, e assim por diante, conforme ali as crenças, as convicções individuais, espirituais de cada um. Mas o fato, pessoal, é que chega ao ponto, muitas vezes, da mãe Laquesis competir não apenas com noras, mas chega ao ponto dela competir com filhas também, ter ciúme das filhas, relação das filhas com o pai. Ou às vezes já vi muito também Laquesis competindo com cunhadas, em função agora da atenção que o irmão concede à cunhada. Então, pessoal, tudo gira em torno aqui de continuar se mantendo em evidência. Se tem um agora que já não está mais no meu campo de influência, porque se emancipou, porque agora já tem a própria vida, não posso admitir isso não. Eu vou buscar garantir esse vínculo de alguma forma. E aí a pessoa se torna invasiva, pessoal. Então ela se mete onde não é chamada. Eu dei o exemplo ali da sogra, porque, como eu disse, quando a gente se incomoda com sogra é por causa da invasão da sogra. É que ela está entrando num setor ali que não diz respeito a ela, está entrando num território que é do outro. O filho está constituindo outra família. No caso da cunhada, o irmão finalmente casou, aí ela vai tentar entrar na jogada também de alguma forma. As filhas estão se emancipando, ela vai tentar entrar na jogada. Aí quando a filha finalmente tem os netinhos, ela acha aquele pretexto maravilhoso para ela entrar junto, chegar junto ali também, e traz também aquela carga de moralismo, que isso aqui tem que ser uma família de Deus, e ela encabeça a personagem da sacerdotisa daquele lar, é ela que traz a palavra de Deus para todo mundo, enfim. Então, pessoal, dito de outro modo, quando Laquesis percebe que em uma frente de atuação ela não vai ter mais êxito, ela apela à espiritualidade. Todo mundo já confia nela naquele âmbito mesmo, então agora eu vou direcionar toda a energia para lá. O que sair da minha boca, que eu disser que foi Deus que falou através de mim, todo mundo vai acreditar. Se eu falar que seu guia falou não sei o que para mim,
A pessoa vai acreditar que você tem essa fama de ser meio bruxa mesmo, então todo mundo vai cair ali na sua... No caso do homem, quando ele já percebe que ele não está conseguindo realizar tanto mais, ele também pode ir para esse âmbito. Ele pode assumir finalmente o personagem ali do guru ou do tutor espiritual e assim por diante. Shankaran, pessoal, no seu livro A Essência dos Medicamentos, eu acho que foi traduzido Essência dos Remédios, ou A Alma dos Remédios, eu tenho quase certeza que é a essência, foi traduzido dessa forma. Ele compara a vibração de Lachesis, a assinatura central da personalidade de Lachesis, à indústria de marketing e entretenimento. E essa analogia ela é perfeita, pessoal, porque quando a gente analisa principalmente as estratégias de marketing, primeiro, nós vemos a energia animal ali, falando em primeira pessoa, é o que aparece ali em primeiro plano para a gente. Então, a competitividade é marcante. E em muitas estratégias de marketing, pessoal, a gente vê implicitamente, ou conforme o caso, de forma bem explícita, um alfinetando o outro ali para ver quem se sai de bonitão, quem se sai melhor no fim das contas. E a indústria de marketing, principalmente entretenimento, nós vemos ali claramente o objetivo de te influenciar o máximo possível, condicionar o seu comportamento, te incitar a desejo, te magnetizar, te entreter, mas com o intuito de que você passe o máximo possível de tempo aqui me dando atenção. Letícia, e a versão passiva de Lachesis? Essa versão que não é tão loquaz, essa Lachesis que não fala muito, essa Lachesis que num primeiro momento ali o que mais aparece é seu sentimento de minusvalia, de insegurança, aquela pessoa que está sempre com o olhar meio baixinho, aquela pessoa que não se expressa tanto, que não diz tanto o que pensa, é mais contida. E esse perfil Lachesis, como esse perfil normalmente se apresenta? Como ele exerce o seu anseio pelo espaço de influência? Porque isso aqui sempre existe, pessoal. A motivação da personalidade, tanto em sua versão ativa e passiva, é exatamente a mesma. Num primeiro momento, no caso da versão ativa, que é a que mais estudamos recorrentemente, a gente vai ver ali marcadamente o sujeito agindo intencionalmente com o intuito de se manter nesse espaço de influência predominante. Agora, no caso passivo, pessoal, o sujeito, como o próprio nome já diz, ele lançará a mão de sua passividade para se manter nesse espaço de influência, esse espaço privilegiado de influência. De que forma, Letícia, que passivamente a pessoa vai conseguir se manter aqui? Pessoal, vitimização. A vítima, ela está o tempo inteiro reclamando, se queixando, se lamentando. Com que objetivo? É para você olhar para ela e se compadecer, coitadinho do fulano, meu Deus do céu, nossa, que peninha, que dozinha que eu estou sentindo dele, eu vou dar aqui tudo que eu tenho, eu vou dar todos os meus pertences, vou dar dinheiro, vou dar atenção, vou dar carinho, para ver se isso passa. E a gente percebe, pessoal, que é uma tentativa de manipulação de fato, porque essas pessoas costumam dar piti quando está tudo bem. Está tudo em ordem, agora o próximo passo seria prosperar, para passar para a próxima etapa, enfim, a família está vivendo o melhor momento, aí aparece o sujeito para dar dor de cabeça. Ou seja, ele está perdendo o espaço de influência dele, que era obtido através da autocomiseração. Olhem para mim, olhem meu coitadismo, olhem o quanto eu sou desfavorecida. Eu vou morar na rua. São aquelas cenas, pessoal, dá para ver que a pessoa está tentando fazer drama com aquilo ali, dá para ver que ela está tentando despertar compaixão em você. Nunca tive casa mesmo, então podem vender aí a casa que eu estou morando, eu estou acostumada a ser renegada mesmo, sempre fui órfã, então pode vender essa casinha aí que eu estou morando. São aqueles discursos, enfim, ninguém vai fazer aquilo, mas a pessoa faz com o intuito de receber aquela bajulação. Não, fulano, o que é isso? Todo mundo te ama, todo mundo gosta de você. Então você percebe que existe essa necessidade de obter carinho, de obter atenção. Até porque, pessoal, um sentimento marcante de fundo de Lachesis é o sentimento de abandono. Em função desse sentimento de abandono, é que eu sinto que eu não posso largar o osso.
Eu obtive esse espaço de influência, eu fui abandonada e agora que finalmente eu estou nesse patamar, eu vou largar o osso? De jeito nenhum. Eu vou lutar com unhas e dentes para não perder esse osso de jeito nenhum. Então lembre-se, pessoal, existe uma manipulação que ela é mais tácita. A vitimização, aquela pessoa que nunca está satisfeita com nada, está tudo bem, ela puxa todo mundo para baixo de novo. Muitas vezes ela está tentando com isso se manter em evidência, uma forma de chamar atenção. A pior maneira possível, mas é uma forma de chamar atenção ainda. Deixo sempre mais para o final, pessoal, vocês estão acostumados, vocês sabem por quê. Os sintomas clínicos de laqueses. Vamos salientar, pessoal, principalmente o fato de que, como qualquer ofídio, basicamente a esmagadora maioria é muito calorento. Então, laquese também, muito calorenta. Não suporta verão, quando está muito quente, está sempre com o ar-condicionado, com o ventilador ligado, aquela transpiração copiosa. Então, são pessoas que normalmente elas se sentem mais confortáveis no inverno. Inclusive, também é uma homeopatia que se indica muito para os benditos fogachos da menopausa. Envelhecer para laquese em geral é um desastre, pessoal. Os sintomas clínicos exacerbam demais, mas principalmente pelo aspecto da vaidade. Ela está percebendo que ela não é mais tão bela em relação à juventude. Isso aqui é uma bomba atômica para o psiquismo, principalmente uma mulher laqueses. Agora, pessoal, um detalhe interessante, só estou chamando a atenção de vocês para esse fator biológico, porque é algo que se reflete no indivíduo laqueses, mesmo o indivíduo laqueses sendo um ser humano. Veja como há uma repercussão, há uma ressonância entre o ofídio e aquele sujeito que apresenta aquela vibração ofídio agregada à sua configuração humana. Vocês sabem que as cobras, elas trocam de pele. No caso do indivíduo laquese, vai trocar de pele? Não, pessoal, obviamente não. Mas o que nós vemos aqui é que há um envelhecimento, pessoal, relativamente súbito. Então aquela pessoa que você visita ela aí por anos, ela está sempre a mesma coisa. Aí do nada, basicamente no espaço aí de meses, a pessoa envelhece absurdamente, ou seja, parece que ela trocou de pele naquele meio tempo. Então, o envelhecimento, aqui a mudança da aparência, pessoal, não se dá de forma gradual. É algo um pouco mais marcante, acontece num curto lapso de tempo, até assusta de verdade, pessoal. Você vê a pessoa hoje, daqui a 3 meses ela está completamente diferente, no sentido do envelhecimento. Então, quando eu falo troca de pele, a gente pode estabelecer uma correlação entre o ritmo, a manifestação do envelhecimento no caso desses indivíduos. São pessoas, isso aqui também é típico, pessoal, são pessoas que odeiam o horário do despertar. Acordar para laquese é terrível, ele acorda mal-humorado, acorda indisposto, acorda sem energia. Melhor horário para os ofídios em geral é à noite, pessoal. Não é muito difícil da gente deduzir porque são caçadores noturnos. A grande maioria prefere caçar nesse horário, preferem emboscar as suas presas nesse horário. Então o horário de pico ali de energia de laquese geralmente é à noite. Quando acorda, pior momento, tem uma certa depressão conforme o caso ele senta, ele pensa ali no dia que está por vir e já começa a sentir aquele forte, esmagador desencorajamento. Outro traço, pessoal, nós temos também aquele típico desconforto com roupas apertadas, principalmente aqui no pescoço. Só que isso, pessoal, isso é fruto, na verdade, de um medo de sufocamento. São pessoas que têm muito medo de sufocar. Esse desconforto no pescoço revela esse receio muito forte em sufocar. Mas vale lembrar, pessoal, que esse desconforto em particular com apertos aqui no pescoço, isso é mais marcante em cobras constritoras. No caso das peçonhentas, como é o caso de laqueses, a gente observa algo disso, mas nem de longe tão marcante como no caso das cobras constritoras. Essa é uma diferença qual vale chamar a atenção de vocês. A aversão ao trabalho, sim, pessoal, por quê? Por isso que há uma face psicótica aqui tão marcante. Porque aquela pessoa, pessoal, que a gente viu, que ela gosta, ela prefere estabelecer seu campo de influência através da fala.
A ferramenta principal de manipulação é a fala, não é muito a ação. Isso aqui a gente vê naquele homem falante para inflar a sua imagem. Então ele fala que fez um monte de coisa, muitas vezes aquilo não é verdade, pessoal, mas aquilo vai servir como uma estratégia para embelezar a sua moldura. Mas muita coisa ele não fez. A gente pode diminuir ali aquilo que a gente escuta para uns 10%. 10% ele fez, muitas vezes nem tão bem assim. Então, a fase psicótica de Laquesis é muito marcante por isso, pessoal. Existe muita falação, existe muita teoria, existe muita verborragia em detrimento da ação. Não são pessoas que gostam muito de trabalhar, elas gostam de fingir, de estampar uma certa imagem de si próprias. Agora, pegar com a mão na massa para realizar de verdade, aí já não é muito a praia desses sujeitos. Então, a aversão ao trabalho, a aversão ao casamento em muitos casos. Por quê, pessoal? Porque o casamento para Laquesis não é para todos. Mas para alguns sujeitos Laquesis, o casamento ele pode significar estar subjugado, ser dominado, ser submisso ao cônjuge, ser conquistado. Nossa, alguém me conquistou? Não, ninguém pode me conquistar. Não é tão fácil assim a coisa, não. Então, se eu tiver um ego muito inflado, como a maior parte dos casos é o que a gente percebe, pessoal, ele pode correr do casamento porque ele interpreta o matrimônio exatamente dessa forma. O matrimônio significa que eu fui vencido. Trombose, pessoal, tendências à trombose, nós vemos em praticamente todos os ofídeos. Nós temos um tropismo muito grande pelo aparelho circulatório. Quando, pessoal, um indivíduo é picado, nós temos ali, e por isso mesmo, a maioria das vítimas vão a óbito, porque nós vemos uma tendência à coagulação sanguínea. Ou seja, se o veneno causa a coagulação sanguínea em sua presa, marcadamente é esse o modus operandi ali da peçonha, consequentemente, num sujeito sadio que precisa da homeopatia daquela substância, esse pode ser um quadro clínico também. Por isso nós estabelecemos essa correlação com a trombose. E veja, pessoal, que se eu tenho a coagulação sanguínea, metafisicamente isso significa o quê? O que a coagulação está mostrando para a gente? Veja que antes de ser picada, o meu sangue era fluido. Ele fluía de uma parte a outra. O fluido vital, fluido repleto de oxigênio, pronto para renovar meus tecidos, pronto para prover energia às minhas células. Esse fluido vital que está perpassando meu organismo agora, ele é coagulado, ou seja, ele é impedido de alguma forma de levar a energia aqueles setores, aqueles âmbitos do meu organismo que precisam daquele aporte energético, daquele aporte vital. Então veja que há um impedimento aqui do fluxo da vitalidade. É exatamente o que a peçonha de Laquesis nos causa. Aqui é a nível metafórico que eu estou me referindo, pessoal. Veja que com sua influência implacável, esse sujeito me esvazia de autonomia. Eu agora sou escravo de seu encantamento. Eu agora sou escravo de suas ferramentas manipulativas. Eu agora sou escravo dos seus ditames. Você agora me tem na mão, porque você sabe tudo a meu respeito, você conhece cada calcanhar de Aquiles da minha personalidade. Então você pode me usar como bem entender. Eu estou impedido, eu não posso seguir o meu fluxo tal como eu fui programado para seguir. Então é isso que nos informa o processo de coagulação. Eu não posso mais fluir agora livremente. Alunos de meu curso Homeopatia Inspiradora, onde, vamos ver se vocês estão afiados, onde Laquesis se situaria, em qual daquelas 7 camadas. Pessoal, alguns podem pensar, quando vocês normalmente analisam uma personalidade mais agressiva, a gente naturalmente é tentado ali a pensar na camada 5, da vítima do ataque que se torna o algoz, agora aquele que perpetra o mesmo ataque de que foi vítima no passado. É natural que a gente se sinta inclinado a situar Laquesis na camada 5, exatamente em função desse dinamismo, mas vale, pessoal, frisar o seguinte
ponto, ok, eu fui vítima de um certo ataque, fui abandonada, vamos supor que seja o caso ali de Laquesis, eu tenho essa sensação de abandono, mas o que vai determinar se eu vou me situar ou não na camada 5 é o que vem como consequência dessa sensação de ter sido atacada, no caso aqui abandonada. Esse foi o ataque que eu recebi. Como eu reajo diante dessa percepção de abandono? Eu reajo nutrindo o impulso de revanchismo, retratação, vingança, ou eu interiorizo essa experiência como uma constatação, como uma reafirmação de que eu não sou digna de ser amada. Como é que eu reajo? Aqui, pessoal, nós temos uma temática de camada 2, camada da autoestima. Por quê? Porque Laquesis, veja que, diante da percepção de abandono, ele se vê com o impulso de compensar esse vazio, essa falta de pertencimento, agora ocupando um lugar de destaque, ocupando um local de influência, ocupando uma posição privilegiada. E aqui, o que eu quero? O que eu quero obter nesse patamar? Eu quero que a minha opinião seja a palavra de sentença. Eu quero comandar, eu quero que as minhas palavras sejam lei. Eu quero olhos postos em mim, eu quero encantar a todos, quero monopolizar a atenção de todos o tempo todo. Ou seja, o que eu quero com isso, pessoal? Eu quero ser amada. Eu quero o tempo todo quantificar, pesar o quão amada ou desamada eu estou sendo nessa posição de influência que estou ocupando. Quantas pessoas estão me amando? O quanto realmente elas estão dispostas a dar por mim, o quanto elas me levam em consideração. Então veja que se trata, pessoal, de uma dinâmica afetiva. Eu quero constatar o tempo todo o quanto as pessoas à minha volta me consideram. Ou seja, vemos claramente que Laquesis se situaria melhor na camada 2. Ou seja, nós temos aqui como raiz de suas comorbidades clínicas e subjetivas a baixa autoestima. Não consigo me amar, não consigo me prover amorosamente, por isso eu preciso obter isso do âmbito externo, das pessoas à minha volta. Mas a gente já sabe, pessoal, que se eu não encontrei a forma de gerar o fluxo amoroso de forma independente, de forma autônoma, ninguém lá de fora vai conseguir suprir isso. No curso eu explico claramente o porquê. Então, recapitulando, não é camada 5, que eu não tenho desejo de me vingar aqui daquele que me abandonou. Eu tenho desejo de compensar isso com atenção. Então veja que são movimentos diferentes. Pessoal, muitíssimo obrigada por terem me acompanhado até aqui. Até a próxima segunda-feira. Forte abraço a todos.